Em uma sala cheia de mentes brilhantes, ninguém enxergou o óbvio. No silêncio da madrugada, uma solução surgiu das mãos mais improváveis. Um gesto simples virou um escândalo que ninguém soube controlar. E o que começou como limpeza virou promessa de um futuro impossível de ignorar. Antes de entrar nessa história incrível, já se inscreve no canal para receber mais relatos top. Naquela noite sufocante, o ar na sala de reuniões era mais denso que a fumaça de um incêndio. Não havia fogo, apenas a combustão lenta de 20 mentes exaustas, presas em um labirinto de números e projeções. Gritos abafados, mais de frustração do que de raiva, ecoavam como martelos surdos contra as paredes de vidro que deveriam isolar o caos, mas apenas o amplificavam. Planilhas piscavam em telas luminosas, um balé hipnótico de cifras vermelhas e verdes que se recusavam a dançar no ritmo certo. Copos de café empilhavam-se em mesas que já não comportavam mais teoria, apenas a prova palpável de uma derrota iminente. Enquanto a elite corporativa se debatia, alheia ao mundo exterior e à própria desordem que criavam, uma figura discreta empurrava um balde velho, cujo rangido era quase inaudível sob o zumbido dos computadores e o burburinho ansioso. Ela, com fones de ouvido mal encaixados, ouvia uma melodia antiga que mal conseguia competir com o barulho interno daquele império financeiro. Seus olhos, porém, estavam bem abertos, capturando cada detalhe, cada migalha de pão que caía no carpete, cada conversa cortada pela metade, cada suspiro de desespero. Ninguém notava quem limpava. Era como se ela fosse parte do mobiliário, um fantasma invisível que se movia entre cadeiras giratórias e pilhas de relatórios. Mas quem limpava notava tudo. Cada palavra soprada entre um bocejo e uma gargalhada nervosa, cada rabisco apressado no quadro eletrônico, cada linha de código que não se fechava, cada erro que se repetia como um mantra maldito. Ela via a tensão nos ombros, o suor na testa, a desesperança nos olhos de quem até então se considerava invencível, e via, acima de tudo, os números vermelhos que teimavam em gritar: falha. A noite avançou, e a sala, aos poucos, foi esvaziando. Um por um os executivos se renderam, arrastando-se para fora como soldados derrotados. Restaram restos de pizza fria, xícaras sujas de café e um rastro de desesperança que parecia impregnar o ar. O silêncio que se seguiu era pesado, quase palpável, quebrado apenas pelo leve zumbido dos servidores e o piscar insistente das telas. E no meio daquele silêncio, quem deveria apenas trocar o saco de lixo ficou parada, o balde ao lado, as mãos ainda segurando a vassoura, encarando os números vermelhos que ainda piscavam, teimosos e acusadores. O que era um problema impossível para 20 mentes treinadas, com seus diplomas pendurados e seus ternos alinhados, parecia uma brincadeira, de criança para quem nunca teve o luxo de complicar a vida. Ela, que passara a vida simplificando o caos alheio, viu a solução com uma clareza que assustaria qualquer um deles. Não havia fórmulas rebuscadas, apenas uma lógica tão óbvia que a complexidade dos cálculos a havia ofuscado. Sem cerimônia, quase como um reflexo, ela largou a vassoura e pegou um marcador de quadro eletrônico. Seus dedos, acostumados a esfregar e polir, moveram-se com uma precisão surpreendente. Riscou uma linha inteira de dados que pareciam intocáveis, apagou uma equação que era considerada dogma e reescreveu um algoritmo com uma audácia que ninguém naquela empresa ousaria sequer imaginar. Teve a coragem de inverter uma ordem que todos diziam ser irreversível, um pilar inquestionável do sistema. Tudo num minuto. Um minuto de pura rebeldia, de genialidade silenciosa. Aquele minuto se estendeu como um suspiro, um hiato no tempo, quando uma porta se abriu atrás dela. O som foi suave, quase imperceptível, mas o ar na sala mudou. Uma sombra alongada se projetou sobre o chão polido. Lá estava ele, o homem que controlava tudo, o CEO da empresa, Arthur Valmont, terno alinhado, impecável mesmo àquela hora. Na madrugada, o olhar gelado que parecia medir cada molécula no ambiente. Uma postura de quem mandava até na respiração dos outros.
Ele a pegou em flagrante, o marcador ainda em sua mão, os números na tela agora verdes, brilhando com a promessa de uma solução. Arthur, conhecido por sua frieza calculista e por nunca demonstrar surpresa, parou. Seu olhar varreu a sala, do balde de limpeza ao quadro eletrônico, da figura miúda em uniforme azul aos números que, por algum milagre, haviam se alinhado. Um misto de incredulidade e fascínio cruzou seu rosto, tão rápido que mal se podia notar. Ela, por sua vez, não se moveu. Não se encolheu, não se desculpou. Apenas o encarou, os olhos firmes, sem medo, como se estivesse desafiando-o a questionar a lógica que acabara de desvendar. O silêncio entre eles era carregado, prenunciando uma reviravolta que nem mesmo o mais astuto dos analistas de mercado poderia prever. A descoberta virou convite, e o convite, ela sabia, viraria afronta. O jogo estava apenas começando. Arthur Valmont, o CEO, não era conhecido por sua paciência, mas naquela madrugada ele permaneceu em silêncio, observando a mulher à sua frente. Seus olhos antes gelados agora carregavam uma centelha de algo que se assemelhava à curiosidade, talvez até à admiração. Ela, por sua vez, não desviou o olhar. Era um confronto mudo, um duelo de vontades entre o topo e a base da pirâmide corporativa. Finalmente, Arthur quebrou o silêncio. Sua voz grave, mas sem a habitual aspereza. Como você fez isso? Perguntou ele, gesticulando para o quadro, onde os números agora exibiam uma harmonia perfeita. Ela deu de ombros, um gesto simples que desarmou a formalidade do ambiente. Só organizei o que estava bagunçado. Às vezes a gente complica demais, o óbvio. A resposta, tão direta e despretensiosa, atingiu Arthur como um raio. O óbvio. Quantas horas, quantos milhões, quantas mentes brilhantes haviam se perdido no labirinto da complexidade, ignorando a simplicidade. Ele se aproximou do quadro, analisando cada alteração, cada risco e cada reescrita. Era matemática pura, lógica, impecável, mas com uma abordagem que fugia a qualquer manual de gestão que ele já tivesse lido. Seu nome? Ele perguntou sem tirar os olhos da tela. Helena, ela respondeu, sem adicionar sobrenomes ou títulos. Apenas Helena. Arthur se virou, os olhos fixos nela. Helena, você está ciente do que fez? Isso é a solução para um problema que custaria milhões à empresa. Ela assentiu com a mesma calma. Eu ouvi, por dias. Não era difícil entender onde estava o nó. Um sorriso quase imperceptível surgiu nos lábios de Arthur, um fenômeno raro que poucos de seus subordinados já haviam testemunhado. Então, Helena, considero-a convidada. Amanhã, às 8 da manhã, na minha sala. Não para limpar, mas para explicar. O convite, proferido com a autoridade de quem não aceita recusas, era para Helena uma afronta. Não por desrespeito, mas pela subversão de sua própria realidade. Ela, Helena, a faxineira, sentar-se na sala do CEO? O mundo estava de ponta cabeça. Mas ela não vacilou. Apenas assentiu novamente, pegou a vassoura e o balde e continuou seu trabalho, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Na manhã seguinte, a sede da Valmont Corp fervilhava com a rotina habitual de rostos engomados e diplomas pendurados, cada um mais impressionante que o outro. O burburinho nos corredores era de negócios, de estratégias, de lucros, mas, de repente, um silêncio estranho se espalhou, seguido por cochichos e olhares curiosos. Helena atravessava o saguão principal, não com o balde e a vassoura, mas com a mesma postura ereta, o uniforme azul de faxineira brilhando sob a luz dos lustres de cristal, como se fosse uma bandeira de guerra hasteada em território inimigo. Ela não estava ali para limpar, estava ali para ensinar. Arthur Valmont, em uma jogada arriscada e sem precedentes, havia convocado uma reunião de emergência com os diretores e chefes de departamento mais importantes, e no centro da mesa de mogno polido, ao lado do CEO, estava Helena. O ar na sala de reuniões era tão denso quanto na noite anterior, mas agora carregado de choque e incredulidade. Os olhares dos executivos variavam entre o desprezo disfarçado e a perplexidade,
Como aquela mulher, sem currículo, sem sobrenome pomposo, sem sequer uma mesa própria, ousava ocupar aquele espaço? Helena, no entanto, parecia imune à hostilidade velada. Manteve o balde velho ao lado da cadeira como um amuleto e o avental amarrado à cintura, uma declaração silenciosa de quem ela era e de onde vinha. Ela não usou jargões financeiros nem gráficos complexos. Não recitou fórmulas rebuscadas ou teorias de mercado. Em vez disso, começou com perguntas. Perguntas tão simples que rasgavam o orgulho de quem vivia de siglas complicadas e análises intrincadas. Por que vocês assumiram que X era sempre maior que Y? E se a gente pensar no processo de trás para frente? Qual é o objetivo final? Antes de todas as variáveis. As perguntas tão básicas que pareciam infantis desnudavam a arrogância intelectual dos presentes. Eles, acostumados a complicar para demonstrar inteligência, se viram sem respostas para o óbvio. Helena desconstruía anos de treinamento e doutrinação com a simplicidade de quem enxerga a raiz do problema, não apenas seus sintomas. A novidade virou assunto de corredor em questão de horas. De cochicho a boato, de boato a piada maldosa. A faxineira virou o guru do CEO. A Valmont Corporate está tão desesperada que contratou uma vidente para os números. A história distorcida e amplificada logo virou combustível para sites de fofoca corporativa. O rosto dela, antes invisível, agora estava estampado em telas, ora aclamada como um gênio popular, ora difamada como uma fraude conveniente, uma jogada de marketing barata de Arthur Valmont. Mas a mente de Helena não vacilou. Ela mantinha o balde ao lado, o avental amarrado e o tom de quem não devia nada a ninguém. A cada pergunta simples que fazia, a cada solução desvendada com clareza cristalina, ela cimentava sua posição não pela força, mas pela verdade. Com o tempo, quem mandava, Arthur Valmont em particular, começou a escutar mais do que mandar. Observava Helena com uma atenção que dedicava apenas aos relatórios de lucros. Ele foi aprendendo a sorrir de canto, um sorriso que antes era apenas uma linha dura nos lábios, agora com uma ponta de genuinidade. Começou a relaxar o nó da gravata, a desabotoar o colarinho, como se o ar ao redor de Helena fosse mais leve, menos sufocante. E o mais surpreendente, ele começou a perguntar por quê, sem medo de ouvir a resposta, sem a necessidade de ter todas as soluções prontas. Aquele homem de gelo estava lentamente derretendo. E foi ali, na simplicidade de uma pergunta e na humildade de uma escuta, que a reviravolta ganhou forma. Não bastava mais um sistema limpo de falhas, era preciso limpar o que ninguém via. O invisível, o óbvio, o humano. Quem varria salas virava, sem que ninguém percebesse, a chave de um projeto milionário, muito maior do que qualquer um poderia imaginar. E quem fingia não sentir, os executivos antes arrogantes, passava a tremer só de ouvir passos vindo do corredor, temendo a próxima pergunta simples, que desmascararia sua complexidade vazia. O projeto milionário, batizado internamente de reestruturação essencial, era o último suspiro de uma empresa à beira do colapso, sufocada pela própria complexidade. Ninguém, nem mesmo Arthur Valmont, ousava admitir em voz alta que a chave para sua salvação estava nas mãos de Helena. Ela que antes varria os corredores, agora varria os dados, as estratégias, e sem que percebessem as almas da Valmont Corp. Sua mesa, ainda improvisada em um canto da sala de reuniões, era um centro de gravidade para onde todos os problemas insolúveis eram levados. O balde velho, agora um adereço quase totem, permanecia ao lado, um lembrete constante de suas origens e de sua visão despretensiosa. A cada dia, Helena desvendava nós que 20 mentes treinadas haviam amarrado com anos de burocracia e orgulho. Ela não usava termos técnicos, mas analogias simples extraídas de sua vida cotidiana. É como tentar consertar uma torneira entupida mexendo na caixa d'água principal, ela diria, apontando para um fluxograma complexo que ninguém entendia. Ou já vocês estão tentando varrer a sujeira para debaixo do tapete, mas o tapete já está cheio demais. Suas palavras, embora desprovidas de jargão corporativo,
eram martelos que quebravam as paredes de vidro da complacência. A presença de Helena era uma afronta constante para muitos. Dr. Elias Drummond, chefe do Departamento de Análise de Risco e um dos mais antigos e respeitados executivos da empresa, era o mais vocal em seu desprezo. Para ele, Helena era uma aberração, uma mancha no currículo impecável da Valmont Corp. Seus olhos, sempre estreitos, seguiam Helena com uma mistura de ódio e incredulidade. Isso é um circo, uma palhaçada para a mídia, ele resmungava em reuniões, ignorando os olhares de advertência de Arthur. Estamos entregando o destino da empresa a uma faxineira? Arthur, no entanto, não apenas a defendia, mas a empoderava. Ele havia percebido que a genialidade de Helena não estava apenas em sua capacidade de resolver problemas numéricos, mas em sua habilidade de limpar o que ninguém via. Ela via as falhas de comunicação, o medo de errar que paralisava a criatividade, a competição interna que sabotava o progresso. Helena desnudava a alma da empresa, revelando as feridas escondidas sob a fachada de eficiência. Um dia, durante uma apresentação crucial sobre a nova estrutura de custos, Helena interrompeu um dos analistas mais brilhantes da equipe de Drummond. Ele estava exibindo gráficos complexos, cheios de projeções e cenários hipotéticos. Desculpe, disse Helena, com sua voz calma, mas firme, mas esses números não consideram o cansaço dos funcionários do turno da noite. Eles estão produzindo menos não por má vontade, mas porque o sistema de rodízio de tarefas os esgota. O erro não está na máquina, mas na forma como as pessoas são tratadas pela máquina. A sala silenciou. O analista empalideceu. Drummond bufou, mas Arthur Valmont, que antes só via números, agora via pessoas. Ele olhou para Helena, um lampejo de compreensão em seu olhar. Era a primeira vez que alguém, em anos, falava sobre o fator humano com tamanha clareza e impacto. A partir daquele dia, as reuniões de Helena não eram apenas sobre planilhas, mas sobre a vida real dos funcionários, sobre a cultura interna, sobre o que realmente movia ou paralisava a empresa. A Valmont Corp começou a mudar. Pequenas alterações no fluxo de trabalho, na comunicação interna, na forma como os problemas eram abordados. O ambiente, antes sufocante, começou a respirar. Os números vermelhos, que antes pareciam uma maldição, começaram a recuar, dando lugar a um verde tímido, mas crescente. Helena, com seu uniforme azul, seu balde e suas perguntas simples, estava limpando não apenas as equações, mas também os corações endurecidos pelo pragmatismo corporativo. Apesar dos avanços, a pressão sobre Helena era imensa. O rosto dela, antes invisível, agora era o centro das atenções, tanto para o bem quanto para o mal. As fofocas nos corredores se intensificavam, e-mails anônimos questionavam sua autoridade, e alguns executivos liderados por Drummond tentavam sabotar seu trabalho, escondendo informações ou criando obstáculos burocráticos. Eles não podiam aceitar que alguém sem crachá dourado ousasse resolver o impossível, que quem só carregava balde pudesse ser mais ouvida do que quem carregava pastas cheias de siglas e diplomas. Mas Helena resistia. Sua mente não vacilava. Ela mantinha a mesma rotina, a mesma simplicidade, o mesmo olhar perspicaz. O avental amarrado era um escudo, o balde, um lembrete de sua força. Ela não se importava com os títulos ou com o status. Sua missão era limpar, desvendar, simplificar. E ao fazer isso, ela estava, sem saber, desvendando muito mais do que apenas problemas financeiros. Estava desvendando a si mesma e, de quebra, a complexa humanidade de Arthur Valmont, que, a cada dia, se via mais fascinado por aquela mulher que desorganizava seu mundo para, paradoxalmente, colocá-lo em ordem. Aquele que varria salas virou de fato a chave de um projeto milionário, e quem fingia não sentir passou a tremer só de ouvir passos vindo do corredor, não mais por medo de uma pergunta simples, mas pelo receio de ser exposto em sua própria pequenez. Tudo ia bem, ou pelo menos tão bem quanto podia ir em um castelo de vidro construído sobre anos de orgulho e complexidade. A Valmont Corp respirava, os lucros se reerguiam, e a figura de Helena, a faxineira guru, tornava-se uma lenda urbana nos círculos corporativos. Arthur Valmont,
Antes um homem de poucas palavras e olhar gélido, agora exibia um sorriso de canto mais frequente, um sinal de que a rigidez de seu universo estava de fato amolecendo. Ele até relaxava o nó da gravata em reuniões, algo impensável há poucos meses, e ouvia Helena com uma atenção que beirava a devoção. Mas o destino, em sua ironia implacável, gosta de testar os limites. E foi assim que uma nova falha, mais traiçoeira e insidiosa que as anteriores, quase derrubou o castelo de vidro que Helena e Arthur estavam reconstruindo. Não era um erro de cálculo óbvio, nem uma falha de sistema visível. Era algo sutil, um desvio minúsculo que, como um câncer silencioso, corroía a base da empresa. Horas de relatórios foram geradas, reuniões tensas se sucederam. Dedos foram apontados em todas as direções, mas ninguém conseguia identificar a origem do problema. Dr. Elias Drummond, vendo uma oportunidade de ouro para descreditar Helena e reaver sua antiga influência, foi o primeiro a atacar. Eu avisei. Essa solução simplista não passa de um paliativo. Estamos lidando com a estrutura de uma corporação global, não com a limpeza de um banheiro, bradou ele em uma reunião de crise, os olhos faiscando de triunfo. Outros executivos, rantes silenciados pelo sucesso inicial de Helena, começaram a murmurar em concordância. A dúvida se espalhava como um vírus, ameaçando desfazer todo o progresso. Arthur Valmont, pela primeira vez desde que Helena entrara em sua vida, parecia abalado. A confiança que ele depositara nela era imensa, mas a pressão externa e a gravidade da nova falha o faziam hesitar. Ele olhou para Helena, que estava sentada em seu canto habitual, observando a histeria com sua calma costumeira. Ela não falava, apenas ouvia, absorvendo cada palavra, cada acusação, cada teoria mirabolante. E no meio da crise, outra vez, a única que não tinha mesa própria, virou a solução. Helena pediu a palavra, sua voz tranquila cortando o ar, pesado da sala. Com licença, mas acho que o problema não está nos números que vemos, mas nos que não vemos. Um silêncio tenso se instalou. Drummond revirou os olhos. O que isso significa, Helena? Você vai nos dizer que o problema é a energia cósmica? Helena ignorou a ironia. Significa que estamos olhando para o lugar errado. O erro não é da máquina, mas de quem insiste em não ouvir o óbvio. Ela pediu acesso a um conjunto de dados que para os outros parecia irrelevante. Registros de manutenção de equipamentos antigos, relatórios de uso de softwares secundários e, o mais estranho, os horários de café dos funcionários de diferentes departamentos. Entre um café morno e uma piada solta que ela fez sobre a dificuldade de encontrar um copo limpo na copa, Helena mergulhou nos dados. Ela não usava algoritmos complexos, mas uma intuição afiada e uma capacidade de conectar. Pontos que ninguém mais via. Ela notou padrões, desvios minúsculos que, somados, geravam o grande problema. O erro não estava no sistema principal, mas em uma interface antiga e esquecida, usada por um pequeno grupo de funcionários que, por falta de treinamento adequado, inseriam dados de forma inconsistente. A falha era humana, sim, mas não por incompetência, e sim por uma falha de comunicação e de atenção aos detalhes por parte da gestão. É como uma pequena rachadura na fundação de um prédio, explicou Helena apontando para os dados. Ninguém vê, mas ela compromete a estrutura inteira. O problema não é o prédio, mas a falta de atenção a essa rachadura. A revelação foi um choque. O erro não era um bug de software, ou uma falha de mercado, mas uma negligência interna. Um ponto cego que todos haviam ignorado. Arthur Valmont sentiu um misto de alívio e vergonha. Ele, o homem do controle, havia falhado em ver o óbvio. Mais uma vez, Helena o havia guiado. Na noite em que tudo se resolveu, a tensão na Valmont Corp finalmente se dissipou. Os executivos brindavam com champanhe. Arthur Valmont recebeu elogios pela solução brilhante, embora soubesse quem era verdadeiramente por trás dela. E Helena, como sempre, estava em segundo plano, recolhendo os copos vazios e as migalhas da celebração. Quando o prédio começou a esvaziar, Helena se dirigiu ao elevador de serviço, o balde e a vassoura em mãos.
No último minuto, antes que as portas se fechassem, uma mão as impediu. Era Arthur Valmont. Ele entrou no elevador e as portas se fecharam, prendendo-os em um espaço confinado, que de repente se transformou em um confessionário improvisado. O elevador começou a descer, mas, para a surpresa de ambos, parou abruptamente entre andares, mergulhando-os em um silêncio total, quebrado apenas pelo leve zumbido dos cabos. O espaço fechado, a escuridão parcial, a ausência de olhares, julgadores. Tudo conspirou para um momento de vulnerabilidade. Arthur, o CEO imponente, e Helena, a faxineira perspicaz, estavam ali lado a lado, suspensos entre o chão e o céu daquele império de vidro. O silêncio se prolongou, pesado, mas não hostil. Era um silêncio que convidava à verdade. Arthur foi o primeiro a falar, sua voz rouca, quase um sussurro. Eu não sei o que faria sem você, Helena. Era uma confissão, um reconhecimento de dependência que ele jamais admitiria em outras circunstâncias. Helena o olhou, seus olhos profundos e compreensivos. Todo mundo precisa de alguém para ver o que não consegue ver sozinho, Sr. Valmont. E então, os segredos começaram a fluir. Arthur, o homem de terno alinhado e olhar gelado, revelou a Helena a pressão de um pai severo, a expectativa sufocante de manter um legado, os sonhos partidos de uma vida que ele nunca pôde escolher. Falou sobre a solidão do topo, o peso da responsabilidade, o medo constante de falhar. Helena, por sua vez, contou sobre as contas atrasadas, a luta diária para sobreviver, a coragem guardada no fundo de uma mochila, a resiliência forjada na adversidade. Ela falou sobre a invisibilidade, sobre a dor de ser ignorada, mas também sobre a liberdade de observar sem ser vista. No escuro do elevador, o toque de uma mão limpou mais do que poeira. Limpou medo. A mão de Arthur, hesitante, tocou a de Helena. Não era um toque romântico, mas de reconhecimento, de humanidade, de conexão. Era o toque de duas almas que, apesar de mundos distintos, se encontravam na vulnerabilidade. E abriu espaço para algo que nem 20 cérebros brilhantes poderiam prever. A possibilidade de uma parceria que transcendia cargos, títulos e expectativas. Uma parceria que poderia limpar não apenas equações, mas também corações. O mundo, lá fora, porém, não perdoava quem saía do lugar designado. A verdadeira batalha estava apenas começando. O elevador, com um solavanco suave, voltou a funcionar, descendo lentamente até o térreo. As portas se abriram, revelando o saguão, vazio e iluminado. Mas o mundo que os esperava lá fora já não era o mesmo para Arthur e Helena. O toque de suas mãos no escuro havia selado um pacto silencioso, uma compreensão mútua que transcendia as hierarquias da Valmont Corp. Eles saíram do elevador, cada um seguindo seu caminho, mas com a certeza de que algo fundamental havia mudado. No dia seguinte, a Valmont Corp acordou para uma nova realidade. A solução para a crise mais recente, atribuída oficialmente à genialidade da equipe de reestruturação, era, para os mais atentos, mais uma prova da influência de Helena. Os números voltaram ao verde, a confiança dos investidores foi restaurada e a empresa parecia ter superado mais um obstáculo. No entanto, o mundo corporativo não perdoa quem sai do lugar designado. A história de Helena, a faxineira que virou consultora, era um conto de fadas corporativo para alguns, mas uma aberração para muitos. Quando a história se espalhou para além dos muros da Valmont Corp, vozes anônimas começaram a cuspir veneno. Blogs de fofoca financeira, fóruns de investidores e até mesmo alguns artigos em publicações menores questionavam a credibilidade de Arthur Valmont. Como alguém sem crachá dourado ousava resolver o impossível? Como quem só carregava, balde podia ser mais ouvida do que quem carrega pastas cheias de siglas e diplomas de Harvard? A pressão era implacável, alimentada por um sistema que valorizava o pedigree e a formalidade acima de tudo. Dr. Elias Drummond, vendo a oportunidade de ouro para desestabilizar Helena de vez, intensificou sua campanha de difamação. E-mails anônimos com informações distorcidas sobre o passado de Helena
começaram a circular internamente. Rumores sobre sua falta de formação acadêmica, sobre sua origem humilde, sobre sua suposta manipulação de Arthur Valmont, eram espalhados como fogo em palha seca. A fofoca se tornou uma arma. Helena, que sempre resistiu a se encaixar em qualquer molde, sentiu o peso da pressão. Ela havia enfrentado a pobreza, a invisibilidade, o desprezo, mas nunca uma campanha tão orquestrada de ódio. As piadas de corredor se tornaram olhares de escárnio. Os cochichos, sussurros maldosos. Ela sentia o ar pesado, a hostilidade crescente. Por mais que Arthur a defendesse, a atmosfera na empresa tornava-se insuportável. A pressão empurrou quem sempre resistiu. Empurrou para fora. Uma manhã, Helena não apareceu. Não havia um bilhete nem um aviso, apenas a ausência. Seu canto na sala de reuniões estava vazio, o balde velho, desaparecido. Arthur Valmont sentiu um frio na espinha. Ele sabia que a pressão havia sido demais. Ele a havia exposto a um mundo que não estava pronto para ela. A ausência de Helena foi sentida imediatamente. O sistema, que ela havia limpado com tanta maestria, começou a apresentar pequenas falhas novamente. A comunicação interna voltou a ser truncada. Os problemas, antes resolvidos com simplicidade, voltaram a se emaranhar em complexidade. A Valmont Corp era um corpo que havia perdido sua alma. Arthur, que havia aprendido a sorrir de canto e a relaxar o nó da gravata, sentiu a rigidez voltar a seus ombros. A empresa estava à beira de uma recaída. Ele tentou encontrá-la. Ligou para o número que ela havia deixado em um papel amassado. Ninguém atendeu. Procurou em seus registros de funcionários, mas tudo o que havia era um endereço antigo em um bairro afastado da cidade, um lugar que ele jamais imaginaria visitar. Mas a necessidade e uma ponta de algo mais o impulsionaram. Quem tinha tudo na ponta da caneta, o CEO da Valmont Corp, Arthur Valmont, foi atrás. Ele deixou o terno alinhado de lado, vestiu roupas mais discretas e dirigiu seu carro, de luxo para fora dos bairros nobres, em direção à periferia da cidade. As ruas largas e arborizadas deram lugar a vias estreitas, cheias de vida, de cheiros de comida caseira e de risadas de crianças brincando. O contraste era gritante, mas Arthur não se importava. Ele parou o carro em frente a uma casa modesta, com a pintura descascada e um pequeno jardim florido. Subiu uma escada de madeira que rangia a cada passo, o som ecoando no silêncio da tarde. Bateu na porta que cheirava a café fresco e pão recém-assado, um aroma que o transportou para um lugar de simplicidade e calor que ele havia esquecido. A porta se abriu. Era Helena. Ela usava um avental florido e tinha as mãos sujas de farinha. O olhar dela, antes tão firme, agora carregava uma ponta de surpresa, mas também de cansaço. "Senhor Valmont?" ela disse, a voz um pouco embargada. "Helena", ele respondeu, a voz mais suave do que jamais havia sido em um ambiente corporativo. "Eu preciso que você volte." Ela hesitou. "Voltar para quê, Sr. Valmont? Para ser a piada da empresa? Para ser o alvo de fofocas e ataques?" Arthur deu um passo à frente, sua postura antes tão imponente, agora carregada de uma humildade que o surpreendeu. "Não como peça decorativa, Helena. Não como um experimento, mas como força motriz. A empresa precisa de você. Eu preciso de você." Aquelas últimas palavras, "eu preciso de você", eram uma confissão poderosa vinda de um homem que sempre se orgulhou de sua autossuficiência. Helena o encarou por um longo momento, avaliando a sinceridade em seus olhos. Ela viu não apenas o CEO, mas o homem que havia compartilhado seus segredos no elevador, o homem que havia tocado sua mão no escuro. E ela voltou, mas não sem exigências. Exigências inegociáveis. "Eu volto", disse ela, a voz firme, mas com o meu uniforme azul, com o meu balde do lado, e com a voz alta para questionar qualquer gráfico bonito demais que esconda a verdade. "Ninguém vai me silenciar de novo." Arthur assentiu, um alívio imenso inundando-o. "Feito", ele disse, um sorriso genuíno se abrindo em seu rosto. A volta de Helena foi ainda mais chocante que sua ascensão inicial. Ela não apenas retornou, mas com uma autoridade que superava a de muitos diretores. Seu uniforme azul, antes
um símbolo de invisibilidade, agora era uma armadura, uma declaração de sua identidade inabalável. O balde, seu cetro, e sua voz antes ouvida apenas em sussurros agora ecoava pelos corredores, questionando, desvendando, limpando. A Valmont Corp estava prestes a testemunhar sua maior reviravolta, uma que transcenderia os números e alcançaria o coração de todos. O palco estava montado para a maior apresentação da história da empresa. E ela, minha faxineira, seria a estrela. A notícia do retorno de Helena reverberou pela Valmont Corp como um trovão em céu azul. A surpresa inicial deu lugar a uma onda de especulações e, para alguns, a um ressentimento ainda maior. Dr. Elias Drummond, em particular, sentiu a volta de Helena como uma derrota pessoal, uma afronta direta à sua autoridade e à sua visão de mundo corporativo. Ele redobrou seus esforços para minar a credibilidade dela, espalhando boatos de que Helena havia chantageado Arthur Valmont para conseguir sua posição. Mas Arthur, agora mais firme em sua convicção, ignorava os sussurros e dava a Helena um apoio irrestrito. Helena, por sua vez, não se importava com a hostilidade. Suas exigências eram claras. Liberdade para questionar, para desconstruir, para simplificar. Ela não queria um cargo pomposo, nem um escritório com vista. Seu lugar era onde o problema estivesse, fosse na sala de servidores, no chão de fábrica ou na sala de reuniões. O uniforme azul era um lembrete constante de sua autenticidade, e o balde, um símbolo de sua abordagem prática. A Valmont Corp estava se preparando para a maior apresentação de sua história, o lançamento de um novo projeto, ambicioso e revolucionário, que prometia redefinir o mercado. Era o ápice de meses de trabalho árduo, de reestruturações dolorosas e de decisões ousadas. Investidores de todo o mundo, analistas de mercado e a imprensa especializada estariam presentes. A expectativa era gigantesca. Nos bastidores, a tensão era palpável. A equipe de Arthur Valmont, agora liderada por Helena em muitos aspectos, trabalhava incansavelmente para garantir que cada detalhe estivesse perfeito. Helena revisava os relatórios, não com a lupa dos especialistas, mas com a perspectiva de quem enxerga a vida real por trás dos números. Ela questionava a linguagem rebuscada, a falta de clareza nas projeções, a ausência de um fator humano nas estratégias de mercado. Vocês estão falando para outros executivos, não para as pessoas que vão usar o produto, ela disse em uma reunião, apontando para um slide cheio de jargões técnicos. Como isso vai mudar a vida de alguém? Como isso vai limpar um problema real? Arthur Valmont, que antes teria defendido a formalidade, agora a sentia. Ele havia aprendido a ver o mundo pelos olhos de Helena, a valorizar a simplicidade e a verdade. Ele confiava nela cegamente, uma confiança que surpreendia até a si mesmo. Chegou o dia da apresentação. O auditório estava lotado. As luzes dos holofotes brilhavam no palco, e o burburinho da expectativa preenchia o ar. Arthur Valmont subiu ao palco primeiro, com sua postura imponente, e fez um discurso de abertura que, para a surpresa de muitos, foi direto, conciso e pela primeira vez carregado de uma emoção genuína. Ele falou sobre a importância de olhar além dos números, de valorizar a intuição e a coragem de questionar o status quo. E então, para o choque da plateia, ele anunciou: "E agora, para apresentar a essência de nosso novo projeto, a pessoa que nos ensinou a ver o que estava invisível, a mente por trás da verdadeira reestruturação da Valmont Corp, a senhora Helena." Um murmúrio de surpresa percorreu o auditório. Olhos arregalados, sussurros incrédulos. Muitos esperavam um diretor financeiro, um chefe de tecnologia, alguém com um sobrenome conhecido. Mas não. Helena subiu ao palco. Não estava em um terno de grife, nem em um vestido caro. Ela usava seu uniforme azul, limpo e bem passado, e trazia consigo, para a surpresa de todos, o balde velho, que ela colocou ao lado do púlpito como um companheiro silencioso. Sua postura era firme, seus olhos serenos. Ela não parecia intimidada pela multidão ou pelos holofotes. Ela não começou com gráficos ou estatísticas. Começou com uma história. A história de uma empresa que estava se afogando em seus próprios dados,
que havia esquecido o propósito de sua existência. Ela falou sobre a importância de limpar, não apenas o chão, mas as ideias, os processos, as relações. Fórmula nenhuma funciona, disse ela, sua voz clara e ressonante. Sem quem tenha a coragem de olhar além do brilho das telas. Sem quem entenda que, por trás de cada número, há uma pessoa. Que cada problema tem uma solução simples, se a gente tiver a humildade de procurá-la no lugar certo. Ela então apresentou o novo projeto. Não com jargões, mas com uma linguagem acessível, mostrando como a Valmont Corp havia redescoberto sua essência, como havia limpado seus próprios erros para construir algo verdadeiramente inovador e humano. Ela falou sobre a importância da transparência, da simplicidade e da conexão com as necessidades reais das pessoas. A plateia estava em silêncio, hipnotizada pela autenticidade de Helena. Ela não estava vendendo um produto, estava vendendo uma visão, uma filosofia. Ela não era uma executiva, era uma contadora de histórias, uma filósofa prática. Quando as luzes se apagaram após a apresentação, não restaram dúvidas. A Valmont Corp havia sido salva não por um gênio financeiro, mas por uma mulher que enxergava o mundo de forma diferente. Quem limpa chão também pode limpar equações e corações. O aplauso que se seguiu foi ensurdecedor, um reconhecimento unânime da genialidade de Helena. Arthur Valmont, de pé ao lado dela no palco, sentiu um orgulho imenso, não apenas pelo sucesso da empresa, mas pela coragem de ter apostado, na verdade, na simplicidade, na Helena. A reviravolta final, porém, ninguém previu. Enquanto tudo apontava para o felizes para sempre, para a consagração de Helena como a nova estrela do firmamento corporativo, algo inesperado aconteceu. Na manhã seguinte à apresentação triunfante, Helena sumiu outra vez, sem avisar. Deixou apenas um bilhete curto sobre a mesa de Arthur Valmont. Um bilhete que mudaria tudo novamente. O jogo, afinal, ainda não havia terminado. O bilhete, dobrado com esmero, jazia sobre a mesa polida de Arthur Valmont. Não havia nome, nem assinatura, apenas a caligrafia simples e inconfundível de Helena. Arthur o abriu com uma ponta de apreensão. O sucesso da apresentação ainda ecoava em sua mente. A imagem de Helena no palco, seu uniforme azul contrastando com a formalidade do ambiente, o balde como um tótem de sua verdade. Ele esperava um pedido, uma condição, talvez um agradecimento, mas o que leu o atingiu como um golpe silencioso. Não se abandona quem já se ergueu sozinho. Aquela frase tão curta e enigmática reverberou na mente de Arthur. Não havia despedida nem explicação. Apenas aquela verdade brutal. Ele leu e releu, tentando decifrar o significado oculto. Era um adeus, um desafio, uma lição? A princípio, sentiu um misto de frustração e traição. Como ela podia simplesmente desaparecer depois de tudo? Depois de ele ter apostado tudo nela, de ter enfrentado o ceticismo de sua própria diretoria, de ter se exposto por ela. Mas à medida que as palavras se assentavam, Arthur começou a entender. Não era abandono. Era prova de valor. Helena não precisava de um cargo, de um título, de um crachá dourado para saber quem ela era. Ela não buscava validação externa, nem o reconhecimento de um sistema que por tanto tempo a havia ignorado. Ela havia se erguido sozinha, com sua inteligência, sua perspicácia e sua coragem. E ao partir, ela estava mostrando a Arthur que ele também precisava aprender a se erguer sem ela, a confiar em sua própria visão, a valorizar o que havia aprendido. Ele havia se tornado dependente da clareza de Helena, de sua capacidade de simplificar o caos. Ela o havia ensinado a ver o óbvio, a limpar o invisível, a questionar o que parecia inquestionável. E agora, ela o estava forçando a aplicar essas lições por conta própria. Era uma prova de fogo. Um sistema pode falhar, mas quem acredita em si não falha nunca. Helena estava testando sua fé naquilo que ela mesma havia ensinado. A ausência de Helena, desta vez, foi diferente. Não houve pânico imediato na Valmont Corp. A empresa estava em alta, o projeto lançado com sucesso. Mas Arthur sentia um vazio. As reuniões pareciam menos vibrantes, as discussões menos profundas. Ele se pegava olhando para o canto da sala de reuniões,
esperando vê-la com seu balde, pronta para desvendar o próximo nó. A Valmont Corp estava funcionando, mas sem a alma que Helena havia injetado nela. Dr. Elias Drummond, ao saber do desaparecimento de Helena, soltou um suspiro de alívio. Finalmente, a farsa acabou. Ele declarou em voz alta, acreditando que a empresa voltaria à sua normalidade burocrática. Mas Arthur agora o via com outros olhos. Via a pequenez, a falta de visão, a incapacidade de Drummond de enxergar além das aparências. Arthur Valmont passou os meses seguintes aplicando as lições de Helena. Ele questionava mais, ouvia com mais atenção, buscava a simplicidade nas soluções. Ele se viu desapegando da formalidade excessiva, incentivando a criatividade e a transparência. A Valmont Corp continuou a prosperar, não por um milagre, mas pela semente que Helena havia plantado. Ele havia aprendido na marra que um sistema pode falhar, mas quem acredita em si não falha nunca. E ele, Arthur, estava começando a acreditar em si mesmo de uma forma que nunca havia feito antes. A vida de Arthur, antes tão focada nos números e no poder, começou a adquirir novas cores. Ele passou a valorizar mais os momentos simples, a ouvir as pessoas, a enxergar a beleza na imperfeição. A ausência de Helena não era uma perda, mas um catalisador para seu próprio crescimento. Ele se perguntava onde ela estaria, o que estaria fazendo, mas não a procurou. Sabia que se ela quisesse ser encontrada, ela apareceria. E se ela não quisesse, ele respeitaria sua decisão. Meses se passaram. A Valmont Corp consolidou sua posição no mercado. O projeto de Helena se tornou um case de sucesso mundial. Arthur Valmont, o CEO que antes era conhecido por sua frieza, agora era admirado por sua visão humanizada e sua liderança inspiradora. Ele havia se transformado, e essa transformação era o verdadeiro legado de Helena. E então, uma nova chance. Não uma chance de negócio, mas uma chance de vida. No meio de uma formatura, modesta, em um bairro simples da cidade, Arthur Valmont apareceu. Não estava de terno, nem com a postura imponente de CEO. Ele usava roupas casuais, e no bolso do paletó carregava um pequeno buquê de flores silvestres. Ele havia descoberto, por acaso, que Helena estava concluindo um curso de aperfeiçoamento profissional em uma pequena escola comunitária. Ela não buscava um diploma para pendurar na parede da Valmont Corp, mas para si mesma, para seu próprio crescimento. Ele a viu sentada na plateia, em meio a outros formandos, com um sorriso discreto no rosto. Helena, a mulher que havia limpado sua empresa e seu coração. Ele se aproximou, o coração batendo mais forte do que em qualquer reunião de conselho. Helena o viu, e um brilho de surpresa e carinho iluminou seus olhos. Ela se levantou e eles se encararam por um momento. A história de meses de reviravoltas e aprendizados contida naquele olhar. Arthur, sem script, sem a formalidade que o definia, tomou fôlego. Ele não tinha um discurso preparado, apenas a coragem de pedir o impossível. Helena, ele começou, sua voz um pouco embargada, mas firme. Eu aprendi muito com você, mais do que em todos os meus anos de faculdade e de empresa, e eu queria saber se você aceitaria bagunçar o resto da vida junto comigo. Helena o olhou, primeiro com surpresa, depois com um sorriso que iluminou todo o ambiente. Um sorriso que era uma mistura de carinho, diversão e uma ponta de incredulidade. Ela riu, uma risada gostosa e contagiante, que fez Arthur sorrir também. Desde que, ela disse ainda rindo, no dia seguinte, seja você quem limpe o chão. Arthur Valmont, o CEO de uma das maiores empresas do país que havia aprendido a limpar equações e corações, não hesitou. Feito, ele disse, e estendeu a mão para ela. Helena segurou sua mão, e o toque desta vez não limpou apenas o medo, mas selou um futuro que nem 20 cérebros brilhantes poderiam prever. O castelo de vidro, agora, tinha uma fundação muito mais sólida, a de dois corações que aprenderam a ver o valor um no outro, além de qualquer título ou balde. O sim de Helena, seguido daquela risada contagiante e da condição inusitada, ecoou pelo pequeno salão da formatura, atraindo olhares curiosos. Os poucos presentes
Familiares e amigos dos formandos testemunharam a cena com uma mistura de surpresa e encantamento. Alguns reconheceram Arthur Valmont, o magnata, e o choque de vê-lo ali, de pé, sem terno, pedindo a mão de uma mulher que acabara de se formar em um curso técnico, era quase palpável. Mas Helena e Arthur pareciam alheios a tudo, perdidos, na bolha de seu próprio momento. O toque das mãos de Helena e Arthur selou não apenas um compromisso, mas o início de uma nova fase, onde os mundos que antes se tangenciavam apenas por necessidade, agora se fundiam por escolha. Eles saíram da formatura de mãos dadas, a simplicidade do gesto contrastando com a grandiosidade do que acabara de acontecer. Helena, com seu certificado em uma mão e a mão de Arthur na outra, sentia uma leveza no peito que há muito não experimentava. Arthur, por sua vez, sentia-se mais completo do que jamais se sentira em seu império de vidro. A notícia, como um incêndio em floresta seca, não demorou a se espalhar. Primeiro em sussurros incrédulos pelos corredores da Valmont Corp, depois em manchetes escandalosas nos tabloides e sites de fofoca corporativa. O CEO da Valmont Corp se casa com a faxineira que salvou a empresa. De balde e vassoura ao altar, a improvável história de amor de Arthur Valmont e Helena. O rosto de Helena, antes invisível, depois estampado como gênio popular ou fraude conveniente, agora era a face de um conto de fadas moderno ou de um escândalo sem precedentes, dependendo de quem contava a história. A reação na Valmont Corp foi um terremoto. Os executivos que já haviam engolido a ascensão profissional de Helena agora se viam diante de uma realidade ainda mais difícil de digerir. Como a esposa do CEO poderia ser alguém sem sobrenome, sem pedigree, sem o círculo social adequado? As reuniões informais nos clubes de golfe e os jantares de gala seriam invadidos por uma mulher que falava sobre limpar o óbvio e que carregava um balde como um talismã. Dr. Elias Drummond, em particular, estava em fúria. Para ele, era a gota d'água, a prova final da loucura de Arthur Valmont. Ele via aquilo não como amor, mas como uma afronta pessoal, uma humilhação pública. Isso é um escândalo, uma mancha indelével na reputação da empresa. Ele bradava em seu escritório para quem quisesse ouvir. Ele tentou convocar uma reunião de emergência do conselho, alegando que Arthur Valmont estava agindo de forma irresponsável, colocando a imagem da empresa em risco. Mas o conselho, que havia visto os lucros da Valmont Corp dispararem sob a influência de Helena, estava mais relutante em intervir. Helena e Arthur, no entanto, enfrentaram a tempestade de olhares e julgamentos com uma serenidade que desarmava. Eles não se esconderam nem tentaram justificar sua escolha. Para eles era simples. Eles se encontraram, se reconheceram e se escolheram. O amor, eles descobriram, era a forma mais pura de simplicidade, a mais difícil de ser complicada. Não, importa o que digam, Helena. Arthur lhe disse uma noite enquanto jantavam em um pequeno restaurante no bairro dela, longe dos olhares curiosos. Eu escolhi você, e isso é tudo que importa. Helena sorriu, segurando a mão dele sobre a mesa. E eu escolhi você, Arthur, mas não se esqueça da sua promessa. A promessa. Arthur não havia esquecido. Na manhã seguinte ao pedido, antes, mesmo que o sol tocasse o horizonte de concreto, Arthur Valmont, o CEO que controlava um império, estava de joelhos no chão da pequena cozinha de Helena. Não de terno, mas com uma camiseta velha e calças de moletom. Ele segurava a vassoura com uma certa inabilidade, enquanto Helena, sentada à mesa com uma xícara de café, o observava com um sorriso divertido. Não é tão fácil, não é? Ela provocou, enquanto ele tentava varrer as migalhas de pão que ela havia deixado de propósito. Arthur riu, o som genuíno e descontraído. Definitivamente mais difícil que fechar um balanço anual. Ele varria desajeitado, e Helena, com um pano úmido, limpava os cantos que ele deixava passar. Era um momento íntimo, prosaico, mas carregado de um simbolismo profundo. O homem que antes só mandava, agora aprendia a servir. O homem que antes só via números, agora via a beleza na tarefa mais simples. Aquele ato de limpar o chão
tornou-se um ritual particular entre eles, um lembrete constante de suas origens e de sua promessa. Era a prova de que o amor deles não era um conto de fadas superficial, mas uma parceria construída na humildade, na verdade e na disposição de bagunçar e limpar a vida juntos. Mas o mundo corporativo, com suas regras não ditas e suas expectativas implacáveis, não desistiria tão facilmente. A união de Arthur e Helena era um desafio direto à ordem estabelecida, e a resistência, embora silenciosa para muitos, se manifestaria de formas inesperadas. O felizes para sempre não viria sem mais algumas reviravoltas, e a maior delas talvez estivesse ainda por vir, escondida nas sombras do sucesso. Apesar da tempestade de fofocas e da resistência velada, Arthur e Helena se casaram em uma cerimônia simples e íntima, longe dos holofotes e da formalidade que Arthur conhecia tão bem. Helena usava um vestido branco que ela mesma havia customizado e Arthur um terno sem gravata escolhido por ela. O balde velho, agora polido e adornado com flores, serviu como um vaso improvisado no altar, um testemunho silencioso de sua jornada. A vida de casados trouxe uma nova dimensão à Valmont Corp. Helena, agora oficialmente Senhora Valmont, recusou qualquer título ou cargo formal na empresa. Ela continuou a ser a consultora invisível, a voz da simplicidade e da verdade, mas sua influência era sentida em cada canto. As reuniões de diretoria, antes monótonas e cheias de jargões, ganharam um toque de humanidade. Arthur, com a ajuda de Helena, implementou mudanças que iam além dos números, programas de bem-estar para funcionários, iniciativas de sustentabilidade genuínas e uma cultura de transparência que desmantelava anos de burocracia. Dr. Elias Drummond, vendo sua influência minguar e suas tentativas de sabotagem falharem, tornou-se uma figura cada vez mais isolada. Sua amargura era palpável, e ele se agarrava a qualquer falha, por menor que fosse, para tentar provar que a era Helena era um erro. Mas a empresa prosperava como nunca, e a reputação de Arthur Valmont como um CEO visionário e humanizado crescia exponencialmente. No entanto, o maior desafio não viria de dentro da Valmont Corp, mas de uma força externa, implacável e imprevisível: o mercado. Uma nova tecnologia disruptiva, desenvolvida por uma startup emergente, ameaçava tornar obsoleto o principal produto da Valmont Corp, em questão de meses. Era uma ameaça existencial, um golpe direto no coração do império. O pânico se espalhou pelos corredores. As ações da Valmont Corp despencaram, os investidores entraram em frenesi, e a imprensa, antes elogiando Arthur e Helena, agora questionava sua capacidade de liderar em tempos de crise. A faxineira não pode limpar essa bagunça. O conto de fadas acabou. A Valmont Corp enfrenta sua maior crise. Arthur Valmont sentiu o peso do mundo em seus ombros novamente. Ele convocou reuniões de emergência, mas as soluções propostas eram as mesmas de sempre. Cortes de custos drásticos, demissões em massa, fusões arriscadas. Ninguém conseguia pensar fora da caixa que Helena havia tentado quebrar. Não podemos lutar contra o futuro, Arthur, Helena disse a ele uma noite, enquanto ele se debatia com planilhas e projeções em seu escritório em casa. Precisamos abraçá-lo. E, mais importante, precisamos limpar o medo. Ela o lembrou de suas próprias lições. A importância de ver o que não era visto, de simplificar o complexo, de confiar na intuição. Ela o desafiou a olhar para a nova tecnologia não como uma ameaça, mas como uma oportunidade. E se a gente não tentar competir, mas integrar? Ela sugeriu. E se a gente usar o que aprendemos sobre o fator humano para criar algo que essa nova tecnologia não pode replicar? A ideia era audaciosa, quase louca. Integrar o inimigo em vez de combatê-lo. Usar a essência da Valmont Corp. A confiança, a tradição, a capacidade de entender as necessidades reais das pessoas, para complementar a frieza da nova tecnologia. Era uma aposta de tudo ou nada. Arthur, com a confiança renovada, pela clareza de Helena, convocou uma reunião com sua equipe de pesquisa e desenvolvimento.
Ele apresentou a ideia de Helena, que foi recebida com ceticismo e resistência. É suicídio. Vamos perder nossa identidade. Essa faxineira está nos levando à ruína. Mas Arthur, agora, era um líder diferente. Ele não cedeu à pressão. Ele defendeu a visão de Helena com uma paixão que surpreendeu a todos. Nós aprendemos a limpar o que ninguém via. Agora, vamos construir o que ninguém imaginou. Não vamos lutar contra o futuro, vamos criá-lo. Helena, mais uma vez, estava nos bastidores, mas sua influência era a força motriz. Ela ajudou a equipe a simplificar os processos, a focar no usuário final, a desmistificar a nova tecnologia. Ela os ensinou a limpar a complexidade e a abraçar a inovação com humildade. O projeto foi um sucesso estrondoso. A Valmont Corp lançou uma plataforma que combinava sua expertise tradicional com a nova tecnologia, criando um produto híbrido que era superior a qualquer um dos concorrentes. Não era apenas um avanço tecnológico, mas uma revolução na forma como a empresa se relacionava com seus clientes e com o mercado. As ações da Valmont Corp dispararam e a empresa não apenas se recuperou, mas se tornou líder em um novo segmento de mercado. Arthur Valmont foi aclamado como um gênio visionário e Helena, embora ainda preferisse os bastidores, era reconhecida como a mente silenciosa por trás do sucesso. Dr. Elias Drummond, vendo a Valmont Corpnews atingir novos patamares de sucesso sob a liderança de Arthur e Helena, finalmente se rendeu. Ele se aposentou silenciosamente, incapaz de competir com uma visão que transcendia seus próprios limites. A Valmont Corp se tornou um modelo de inovação e humanidade no mundo corporativo. Arthur Valmont, o CEO, que antes era um homem de gelo, agora era um líder inspirador, conhecido por sua humildade e sua capacidade de ouvir. E Helena, a faxineira que virou esposa do CEO, continuou a ser a bússola moral da empresa, a voz da simplicidade em um mundo complexo. Eles continuaram a viver suas vidas, bagunçando e limpando juntos. Arthur, de vez em quando, ainda varria a cozinha de Helena e ela com um sorriso limpava os cantos que ele deixava. O balde velho, agora uma peça de arte na sala de estar deles, era um lembrete constante de que a maior riqueza não estava nos números, mas na capacidade de ver o invisível, de valorizar o simples e de amar o que é real. E assim, o conto de fadas se tornou uma realidade, uma prova de que a verdadeira grandeza não está nos títulos, mas na essência. Os anos se desdobraram em uma tapeçaria rica de inovações e mudanças. A Valmont Corp, sob a liderança conjunta, ainda que informal, de Arthur e Helena, tornou-se um farol no mundo corporativo. Não era apenas uma empresa de sucesso financeiro, mas um modelo de gestão humanizada. A filosofia do balde, como alguns a chamavam, permeou cada departamento, incentivando a simplicidade, a transparência e a valorização do elemento humano em todas as decisões. Arthur Valmont, antes o CEO temido, era agora um líder reverenciado, conhecido por sua humildade e sua capacidade de ver além dos números. Ele palestrou em universidades e conferências, não sobre estratégias de mercado complexas, mas sobre a importância de limpar o invisível, de ouvir as vozes esquecidas e de construir uma cultura baseada na confiança. Ele sempre fazia questão de mencionar Helena, sua parceira de vida e de visão, atribuindo a ela a verdadeira essência da transformação da Valmont Corp. Helena, por sua vez, nunca buscou os holofotes. Ela permaneceu fiel à sua essência, recusando títulos e cargos formais. Sua mesa na Valmont Corp era um espaço de colaboração, não de comando. O balde velho, agora uma peça de arte em seu escritório compartilhado com Arthur, era um lembrete constante de suas raízes e da simplicidade que guiava suas vidas. Ela dedicava grande parte de seu tempo a projetos sociais, ensinando jovens de comunidades carentes a limpar seus próprios problemas, a enxergar oportunidades onde outros viam apenas obstáculos. Ela os ensinava a valorizar o trabalho manual,
a dignidade da simplicidade e o poder da observação atenta. A casa deles, no bairro simples onde Helena sempre viveu, tornou-se um refúgio de autenticidade. Longe dos jantares de gala e dos eventos corporativos, eles cultivavam um jardim, recebiam amigos e vizinhos, e Arthur, para a surpresa de muitos, descobriu um talento para a culinária caseira. O ritual de limpar o chão na cozinha, iniciado como uma piada, tornou-se um momento sagrado, um lembrete diário de que a vida, em sua essência, era feita de pequenos gestos, de parcerias e de uma constante disposição para se sujar e, juntos, limpar. Eles tiveram 2 filhos, um menino e uma menina, que cresceram em um lar onde a curiosidade era incentivada e a simplicidade celebrada. As crianças aprenderam com a mãe a questionar, a observar os detalhes e a valorizar o trabalho, e com o pai a liderar com empatia e a abraçar a mudança. Elas viam o balde velho na sala de estar não como um objeto estranho, mas como um símbolo de uma história de amor e de uma filosofia de vida. Dr. Elias Drummond, já aposentado, observava de longe o contínuo sucesso da Valmont Corp e a felicidade de Arthur e Helena. Com o tempo, a amargura deu lugar a uma ponta de arrependimento. Ele percebeu que havia perdido a chance de fazer parte de algo verdadeiramente grandioso, preso em sua própria complexidade e orgulho. A Valmont Corp não era mais apenas uma empresa, era um legado. Um legado de que a verdadeira inovação não reside apenas na tecnologia ou nos números, mas na capacidade de uma organização de ser humana, de se adaptar, de aprender e de se reinventar. E essa reinvenção começou com uma faxineira que ousou ver o óbvio e um CEO que teve a coragem de ouvir. Em uma tarde ensolarada, muitos anos depois, Arthur e Helena estavam sentados no banco do jardim de sua casa, observando seus netos brincarem. O menino, com um pequeno balde de brinquedo, limpava as folhas secas do gramado, enquanto a menina, com um mini carrinho de mão, organizava as flores. Helena sorriu, encostando a cabeça no ombro de Arthur. Acho que eles entenderam a lição. Ela murmurou. Arthur apertou a mão dela. Acho que sim, e nós também, não é? Eles se olharam, um silêncio confortável preenchendo o ar. O caminho havia sido longo, cheio de desafios e reviravoltas, mas eles haviam aprendido que a vida, assim como uma empresa, precisava ser constantemente limpa de excessos, de medos e de complexidades desnecessárias. E que, no final das contas, a maior riqueza era a simplicidade de amar e a coragem de ser quem se é, com um balde ou sem ele. A história de Arthur e Helena, a faxineira e o CEO, não era apenas um conto de sucesso corporativo, mas um lembrete eterno de que a verdadeira grandeza está em ver o que ninguém vê e em valorizar o que realmente importa. O tempo, em sua marcha implacável, transformou os anos em décadas. Arthur e Helena, com seus cabelos agora salpicados de prata, continuavam a ser a âncora da Valmont Corp, mesmo depois de Arthur ter passado o bastão da CEO para uma nova geração de líderes que ele e Helena haviam cuidadosamente mentorado. A empresa, sob a nova direção, não apenas manteve, mas aprofundou a filosofia do balde. A Valmont Corp era agora sinônimo de inovação com propósito, de lucro com ética, de sucesso com alma. Os filhos de Arthur e Helena, crescidos e formados, escolheram caminhos distintos, mas ambos carregavam a essência dos pais. O filho, com sua mente analítica, mas com o coração voltado para o impacto social, assumiu um papel de liderança na fundação filantrópica da Valmont Corp, expandindo os projetos de Helena para além das fronteiras. A filha, com sua criatividade e paixão pela comunicação, tornou-se uma voz influente no setor, defendendo a transparência e a humanização das marcas. Eles eram a prova viva de que a verdadeira herança não era o dinheiro ou o poder, mas os valores e a visão. Helena, já avó, dedicava-se integralmente aos seus projetos sociais. A pequena escola comunitária onde ela havia se formado anos atrás transformou-se em um centro de capacitação e mentoria, onde jovens de todas as idades aprendiam não apenas habilidades técnicas, mas a arte de limpar. Limpar a mente de preconceitos, limpar o coração de medos,
limpar o caminho para um futuro mais justo. O balde velho, que um dia foi seu companheiro de trabalho, era agora um símbolo exposto na entrada do centro, inspirando a todos que passavam por ali. Arthur, em sua aposentadoria ativa, continuava a ser um conselheiro respeitado, mas sua maior alegria estava em sua vida ao lado de Helena. As manhãs na cozinha, com ele varrendo desajeitadamente e ela rindo e limpando os cantos, tornaram-se um ritual ainda mais precioso. Eles viajavam, exploravam novos hobbies e, acima de tudo, desfrutavam da companhia um do outro, da cumplicidade construída ao longo de uma vida de reviravoltas. O Dr. Elias Drummond, que viveu o suficiente para ver a Valmont Corp prosperar, de maneiras que ele jamais imaginou, enviou uma carta a Arthur em seu 80º aniversário. Não era uma carta de desculpas, mas de reconhecimento. Ele admitia, em poucas linhas, que havia subestimado o poder da simplicidade e a visão de Helena. Era um reconhecimento tardio, mas sincero, de que o mundo havia mudado e que a verdadeira força estava naquilo que ele, em sua rigidez, nunca pôde ver. Em uma tarde de outono, sentados, no mesmo banco do jardim onde tantos anos antes haviam observado seus netos, Arthur e Helena contemplavam o pôr do sol. As folhas caíam suavemente, pintando o chão de tons dourados e avermelhados. "Quem diria, Arthur?" Helena murmurou, sua voz suave, "que um balde e uma vassoura poderiam mudar tanto?" Arthur sorriu, apertando a mão dela, enrugada pelo tempo, mas ainda tão forte. Não foi o balde, Helena. Foi quem o carregava. Foi a sua capacidade de ver o que ninguém via, de limpar o que estava escondido. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se transforma. Helena inclinou a cabeça, apoiando-a no ombro dele. E você me ensinou que a coragem de mudar não é fraqueza, mas a maior força de todas. Que até o homem mais duro pode aprender a ser gentil. O silêncio que se seguiu não era de vazio, mas de plenitude. A história de Arthur Valmont e Helena, a faxineira e o CEO, transcendeu os limites de uma corporação para se tornar um testamento da resiliência humana, da capacidade de reinvenção e do poder transformador do amor e da simplicidade. Eles provaram que a grandeza não reside nos títulos ou na fortuna, mas na autenticidade, na humildade e na capacidade de, juntos, bagunçar e limpar a vida, um dia de cada vez, deixando um legado que perduraria muito além de seus próprios dias. Aquele que varria as salas virou de fato a chave de um projeto muito maior, o projeto de uma vida plena e significativa. As décadas se transformavam em uma suave brisa de memórias. Arthur e Helena encontraram um ritmo de vida que era a personificação da filosofia que haviam construído, simples, autêntico e profundamente conectado. A Valmont Corp, agora uma gigante global com uma alma, era o testemunho vivo de que a verdadeira inovação e o sucesso duradouro nascem da humildade e da capacidade de enxergar além do óbvio. A filosofia do balde não era mais apenas uma anedota, mas uma disciplina ensinada nas escolas de negócios mais prestigiadas, um estudo de caso sobre como a intuição e a simplicidade podem superar a complexidade e o orgulho. Os novos CEOs da Valmont Corp, escolhidos a dedo por Arthur e Helena, eram líderes que valorizavam a escuta ativa, a transparência e a responsabilidade social acima de tudo. Eles continuavam a inovar, mas sempre com a pergunta de Helena em mente: como isso vai limpar um problema real na vida de alguém? O centro comunitário fundado por Helena florescia, tornando-se um oásis de esperança e oportunidade. Jovens e adultos de todas as idades aprendiam ofícios, desenvolviam habilidades e, mais importante, descobriam o poder de sua própria voz. Helena, com sua sabedoria tranquila, era uma mentora para incontáveis vidas, ensinando-os a varrer suas próprias limitações e a construir um futuro com as próprias mãos. O balde velho que antes varria corredores, agora era uma peça central em uma exposição permanente no saguão principal da Valmont Corp. Um tributo à mulher que redefiniu o conceito de valor. Arthur e Helena, em seus anos mais maduros, desfrutavam
da tranquilidade de seu lar no bairro que Helena sempre chamou de casa. O jardim, agora exuberante, era o seu santuário. As manhãs ainda começavam com Arthur, um pouco mais curvado, mas com o mesmo sorriso travesso, tentando varrer a cozinha, enquanto Helena, com um brilho nos olhos, o corrigia com um pano úmido e uma risada. Era um ritual que selava cada novo dia, um lembrete constante de sua jornada e de sua promessa. Seus filhos e netos os visitavam frequentemente, enchendo a casa de risadas e novas histórias. Eles cresceram ouvindo os contos da faxineira que virou CEO e do CEO que aprendeu a varrer. E a essência dessas histórias moldou suas próprias vidas, ensinando-os a buscar a verdade e a valorizar as conexões humanas acima de qualquer brilho superficial. Em uma tarde de verão, enquanto o sol se punha em tons de laranja e roxo, Arthur e Helena estavam sentados no banco do jardim, de mãos dadas. A brisa suave trazia o cheiro das flores e o som distante das crianças brincando na rua. "Sabe, Arthur", Helena disse, sua voz um sussurro. "Parece que foi ontem que você me encontrou com meu balde e minha vassoura, tentando limpar o que parecia impossível." Arthur apertou a mão dela, o olhar fixo no horizonte. "E quem diria que aquela faxineira me ensinaria a limpar a minha própria vida? Você me mostrou que a maior bagunça não estava nos corredores da empresa, mas dentro de mim." Helena sorriu, um sorriso que carregava a sabedoria de uma vida bem vivida. "E você me mostrou que até o castelo mais alto pode ter uma porta para a simplicidade, que o amor não tem crachá, nem diploma, nem sobrenome." O silêncio que se seguiu não era de fim, mas de continuidade. A história de Arthur e Helena não era apenas um conto sobre uma empresa ou um romance improvável. Era uma parábola sobre a vida, sobre a coragem de ser autêntico, de questionar o status quo e de encontrar a beleza e a verdade nas coisas mais simples. Eles haviam provado que a verdadeira riqueza não se mede em dígitos bancários, mas na capacidade de transformar vidas, de inspirar mudanças e de construir um legado de humanidade que ecoaria por gerações. O balde, afinal, era apenas um objeto. A verdadeira magia estava na visão de quem o carregava e no coração de quem aprendeu a ver. E assim eles viveram não felizes para sempre, em um conto de fadas, mas plenamente, verdadeiramente e simplesmente, até o último de seus dias. As estações se sucederam, pintando o jardim de Arthur e Helena, com as cores vibrantes do verão e os tons melancólicos do outono. A Valmont Corp não apenas prosperava, mas se tornara um ícone global de responsabilidade corporativa e inovação consciente. A filosofia do balde era agora um pilar fundamental em seu código de conduta, e a história de Helena, a faxineira que redefiniu o sucesso, era contada a cada novo funcionário. Um lembrete vivo de que a grandeza pode surgir dos lugares mais inesperados. Os netos de Arthur e Helena, já adolescentes, cresceram imersos nessa narrativa de simplicidade e coragem. Eles não viam seus avós como o ex-CEO e a ex-faxineira, mas como os contadores de histórias que lhes ensinaram a ver o mundo com olhos curiosos e corações abertos. Em vez de presentes caros, eles pediam aos avós que lhes contassem mais sobre o dia em que o vovô aprendeu a varrer, ou como a vovó limpou a bagunça da empresa. Um dia, a neta mais velha, uma jovem com a perspicácia de Helena e a determinação de Arthur, encontrou o balde velho no escritório de seu avô. Ele estava ali, polido e com uma pequena placa de bronze que dizia: "Onde tudo começou." "Vovô", ela perguntou, segurando o balde com reverência, "vocês acham que a gente ainda pode limpar o mundo como vocês fizeram?" Arthur, com um sorriso gentil, olhou para Helena, que estava sentada ao seu lado tricotando. "Sempre, minha querida. A bagunça muda, mas a necessidade de limpar, de simplificar, de ver o que importa, essa nunca muda." Helena acrescentou sem tirar os olhos do tricô: "E o mais importante, meu amor, é que a limpeza começa por dentro, limpar o coração de medos, a mente de preconceitos. Isso é o que realmente faz a diferença." Aquele diálogo, simples e profundo, encapsulava o legado que eles estavam deixando. Não era apenas uma empresa próspera ou uma fortuna acumulada. Era uma filosofia de vida,
transmitida de geração em geração, que ensinava a valorizar a essência das coisas. Com o passar dos anos, a saúde de Arthur e Helena, embora ainda robusta para suas idades avançadas, começou a mostrar os sinais inevitáveis do tempo. As caminhadas no jardim se tornaram mais lentas, as risadas um pouco mais suaves, mas a cumplicidade entre eles, o olhar de compreensão mútua, a mão que sempre buscava a outra, permaneciam inabaláveis. Uma noite, enquanto o silêncio da casa era quebrado apenas pelo crepitar suave da lareira, Arthur e Helena estavam sentados, em suas poltronas favoritas de mãos dadas. A luz bruxuleante dançava em seus rostos, revelando as linhas que o tempo havia esculpido, cada uma contando uma história. Lembra, Helena? Arthur sussurrou, a voz rouca. Quando o elevador parou, aquele silêncio, foi ali que tudo começou a fazer sentido. Helena apertou sua mão. Eu lembro, Arthur. Foi ali que você me viu de verdade, e eu vi você. E o chão da cozinha, ele continuou, um sorriso maroto nos lábios. Ainda bem que você estava lá para me ensinar a varrer. Ela riu suavemente. Você aprendeu bem, meu amor, muito bem. Até naquele momento, não havia mais CEO nem faxineira. Apenas Arthur e Helena, duas almas que haviam encontrado seu propósito e seu amor nos lugares mais improváveis. Eles haviam construído um império, não de tijolos e concreto, mas de valores e conexões humanas. Aquele que varria salas havia, de fato, se tornado a chave de um projeto muito maior, o projeto de uma vida plena, significativa e eternamente entrelaçada. O legado de Arthur e Helena não era apenas a Valmont Corp ou os projetos sociais. Era a prova viva de que a simplicidade, a humildade e o amor são as verdadeiras forças capazes de transformar o mundo. Uma bagunça de cada vez, um coração de cada vez. E assim, em uma noite tranquila, com as mãos entrelaçadas e os corações em paz, eles continuaram a escrever a história de suas vidas, não com canetas e papéis, mas com o eco silencioso de uma existência bem vivida. Um legado de limpeza e amor que jamais seria esquecido. Os dias se tornaram mais curtos, as noites mais longas, mas o calor que emanava da casa de Arthur e Helena permanecia inabalável. Eles haviam construído não apenas uma vida juntos, mas um universo de afeto e sabedoria, onde cada ruga contava uma história e cada silêncio era preenchido por décadas de compreensão mútua. A Valmont Corp continuava a ser um farol, e seus filhos e netos, as novas estrelas que brilhavam com a luz que eles haviam acendido. A filosofia do balde não era mais apenas uma disciplina acadêmica ou um estudo de caso. Era um modo de vida para muitos. Inspirados pela história de Arthur e Helena, inúmeras empresas e indivíduos começaram a reavaliar suas próprias prioridades, buscando a simplicidade onde antes havia complexidade e a humanidade onde antes reinava a frieza. O balde velho, agora uma relíquia venerada, era visitado por estudantes e empresários de todo o mundo, que vinham tocar o objeto que simbolizava uma revolução silenciosa. Arthur e Helena, em seus últimos anos, passavam a maior parte do tempo em seu jardim, observando o ciclo da vida que se desenrolava diante de seus olhos. As conversas eram mais espaçadas, mas carregadas de um peso que só o tempo e a experiência podiam conferir. Eles se lembravam dos desafios, das vitórias, dos momentos em que o mundo parecia desabar e de como, juntos, eles o haviam reconstruído, um pedaço de cada vez. Uma manhã de primavera, com o ar fresco e o cheiro de terra molhada, Arthur e Helena estavam sentados no banco do jardim. O sol suave aquecia seus rostos. Arthur, com um sorriso fraco, apontou para uma pequena mancha de lama na calçada de pedra. Helena, ele sussurrou, a voz quase inaudível. Acho que tem uma sujeirinha. Ali, precisa de uma limpeza. Helena sorriu, seus olhos brilhando com a mesma vivacidade de quando varria os corredores da Valmont Corp. Ah, Arthur, você nunca muda, não é? Sempre vendo a bagunça. Ela se inclinou, pegou um pequeno pano que estava em seu bolso e, com um gesto que era puro reflexo, limpou a mancha de lama. Não era uma grande sujeira, mas o ato em si era um
eco de toda uma vida. Sabe, né, ela continuou, a gente passa a vida limpando o chão, limpando as ideias, limpando o coração, mas a maior limpeza, Arthur, é a que a gente faz em nós mesmos. Ele apertou a mão dela, um gesto de gratidão e amor que transcendia as palavras. Você me ensinou isso, Helena, e eu serei eternamente grato. Naquela tarde, enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de rosa e laranja, Arthur e Helena adormeceram pacificamente, de mãos dadas no mesmo banco do jardim. Não houve dor, nem despedida. Apenas a quietude de dois corações que haviam batido em uníssono por tanto tempo, e que agora encontravam seu descanso juntos, sob o olhar benevolente das estrelas. A notícia de sua partida se espalhou com uma tristeza serena. Não era um luto de desespero, mas de gratidão por uma vida extraordinária. A Valmont Corp parou por um dia, em silêncio respeitoso. O centro comunitário de Helena realizou uma vigília à luz de velas, e as pessoas que eles haviam tocado, em suas vidas de CEOs a vizinhos, compartilharam histórias de como Arthur e Helena haviam limpado seus caminhos. O balde velho, na entrada da Valmont Corp, foi adornado com flores frescas por seus netos. Aquele objeto simples, que um dia foi um símbolo de invisibilidade, agora era um monumento à simplicidade, à coragem e ao amor que havia transformado um império e incontáveis vidas. O legado de Arthur e Helena não era a riqueza que acumularam, ou os prédios que construíram. Era a semente da humanidade que plantaram, a ideia de que a verdadeira grandeza está em servir, em simplificar, em ver o valor em cada pessoa, independentemente de seu título ou cargo. Eles provaram que um CEO pode aprender a varrer, e que uma faxineira pode ensinar o mundo a limpar. E assim, a história de Arthur Valmont e Helena, a faxineira e o CEO, não terminou com sua partida, mas continuou a ecoar uma melodia suave de simplicidade e amor, inspirando gerações a encontrar a beleza na bagunça e a coragem de limpar o invisível, para sempre. A ausência física de Arthur e Helena deixou um vazio que nenhuma presença poderia preencher, mas o legado que eles semearam floresceu em cada canto da Valmont Corp e em cada coração que tocaram. A história da faxineira e do CEO não era mais apenas um conto, mas um pilar fundamental da cultura organizacional, um lembrete diário de que a verdadeira força reside na simplicidade, na autenticidade e na capacidade de enxergar o valor onde outros veem apenas o comum. Anos se passaram desde aquela tarde tranquila no jardim. A Valmont Corp continuou a prosperar, não por seguir tendências voláteis do mercado, mas por se manter fiel aos princípios de humanidade e transparência que Arthur e Helena haviam incutido. A filosofia do balde era agora um mantra global, estudado em universidades e aplicado em empresas de diversos setores. Executivos de todo o mundo vinham à sede da Valmont Corp para aprender sobre a limpeza invisível, a arte de desmistificar a complexidade e de focar no que realmente importa: as pessoas. Os filhos de Arthur e Helena, agora em posições de influência, dedicavam suas vidas a perpetuar a visão de seus pais. O filho, à frente da Fundação Valmont, expandiu os centros comunitários inspirados em Helena, criando uma rede global de espaços onde a educação e a mentoria eram acessíveis a todos, independentemente de sua origem. Ele garantia que cada centro tivesse um balde da sabedoria em destaque, um símbolo da dignidade do trabalho e do poder da simplicidade. A filha, por sua vez, tornou-se uma voz proeminente na defesa da ética e da responsabilidade social no mundo dos negócios, usando sua plataforma para desafiar as corporações a limparem suas práticas e a se conectarem de forma mais autêntica com a sociedade. Os netos, já adultos e com suas próprias carreiras, carregavam a essência dos avós em cada passo. Um deles, um talentoso engenheiro, desenvolveu tecnologias que simplificavam processos complexos, sempre com o objetivo de tornar a vida das pessoas mais fácil, mais limpa. Outra, uma artista, criava obras que celebravam a beleza do cotidiano e a importância de ver o extraordinário no ordinário, inspirada pela sensibilidade de Helena.
O balde velho, que antes era uma peça de arte no escritório de Arthur e Helena, foi transferido para um lugar de honra no saguão principal da Valmont Corp, dentro de uma vitrine de vidro. Milhares de visitantes, de estagiários a CEOs de outras empresas, paravam para contemplá-lo. Não era apenas um objeto, mas um portal para uma história de amor, de transformação e de uma filosofia que provou que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se compartilha e no que se inspira. Em uma tarde de outono, a neta mais velha de Arthur e Helena, agora uma mulher madura com a sabedoria dos avós em seus olhos, estava sentada no mesmo banco do jardim onde eles haviam passado seus últimos momentos. Ela folheava um álbum de fotos antigas, sorrindo ao ver as imagens de Arthur, com seu sorriso maroto, e de Helena, com seu olhar sereno e seu uniforme azul. Ela se lembrou de uma das últimas conversas que teve com a avó. A vida é como um grande chão, minha querida, Helena havia dito com a voz fraca, mas firme. Sempre haverá sujeira, bagunça, coisas para limpar. Mas o importante não é evitar a sujeira. É ter a coragem de pegá-la, de entender de onde ela vem e de transformá-la em algo novo. E nunca, nunca se esqueça do poder de um bom pano e de um coração limpo. A neta fechou o álbum, sentindo a brisa suave do outono em seu rosto. O jardim, cuidado com tanto carinho por seus avós, continuava a florescer, um microcosmo da vida que eles haviam construído. A história de Arthur e Helena não era um ponto final, mas uma vírgula em uma narrativa contínua de impacto e inspiração. Eles haviam partido, mas sua essência, sua filosofia do balde, continuava a varrer o mundo, limpando o medo, simplificando o complexo e lembrando a todos que a verdadeira grandeza reside na humildade de um balão e na visão de quem o carrega, para sempre. O legado de Arthur e Helena, longe de se esvair com o tempo, solidificou-se, transformando-se em um movimento global. A filosofia do balde transcendeu as fronteiras da Valmont Corp, tornando-se um paradigma para uma nova geração de líderes e pensadores. Escolas de negócios em todos os continentes incluíam seus ensinamentos em seus currículos e livros sobre a simplicidade radical de Helena e a coragem transformadora de Arthur se tornaram best-sellers, traduzidos para dezenas de idiomas. O balde velho, na vitrine da Valmont Corp, não era mais apenas um objeto de admiração, mas um ícone. Réplicas em miniatura eram vendidas como amuletos, e a imagem do balde com a vassoura tornou-se um logotipo não oficial para movimentos que defendiam a sustentabilidade, a ética nos negócios e a dignidade do trabalho. A Valmont Corp, sob a liderança dos descendentes de Arthur e Helena, continuava a ser a vanguarda da inovação consciente, provando que o lucro e o propósito podiam coexistir em perfeita harmonia. Em um pequeno vilarejo no interior de um país distante, uma jovem, empreendedora, inspirada pela história de Helena, abriu uma cooperativa de reciclagem. Ela não tinha grandes recursos, mas tinha a visão de limpar o lixo de sua comunidade e transformá-lo em algo útil. Em sua humilde sala de reuniões, pendurou uma foto de Helena e Arthur, e ao lado, um balde velho, surrado, que ela havia encontrado. É o nosso lembrete, ela dizia aos seus colaboradores, de que a maior mudança começa com a menor das ações. Em um debate acalorado em uma conferência global sobre o futuro da inteligência artificial, um dos netos de Arthur e Helena, agora um renomado cientista, defendeu a necessidade de limpar os algoritmos de preconceitos e de garantir que a tecnologia servisse à humanidade, e não o contrário. Ele citou a avó, Helena. Não se trata de quão complexa a ferramenta, mas de quão simples e humano é o propósito por trás dela. A essência de Arthur e Helena vivia em cada ato de bondade, em cada decisão ética, em cada esforço para simplificar o complexo. Eles haviam ensinado que a vida não era uma corrida para acumular, mas uma jornada para limpar e construir, um tijolo de cada vez, um sorriso de cada vez. A verdadeira herança não era o que eles deixaram para trás, mas o que eles plantaram nos corações e mentes de incontáveis pessoas. Em um dia tranquilo, o jardim de Arthur e Helena, agora cuidado por seus bisnetos, florescia com uma vitalidade que parecia eterna. As flores,
de todas as cores e tamanhos, dançavam ao vento, um espetáculo de simplicidade e beleza. Aquele banco, onde eles haviam compartilhado tantos momentos, permanecia ali, um convite silencioso à contemplação. A história da faxineira e do CEO não era apenas uma lenda corporativa ou um romance inspirador. Era uma parábola atemporal sobre a capacidade humana de transcender as expectativas, de encontrar a grandeza na humildade e de construir um legado que vai além do tangível. Arthur e Helena provaram que, no grande palco da vida, não são os títulos que definem o valor de uma pessoa, mas a pureza de seu propósito e a coragem de viver sua verdade. E assim, a melodia de sua vida continuou a ecoar, uma sinfonia de simplicidade e amor que nunca se calaria, inspirando cada nova geração a pegar seu próprio balde e começar a limpar o mundo, um pedaço de cada vez. Décadas se transformaram em séculos, e o mundo, em sua incessante evolução, reescreveu paisagens, tecnologias e modos de vida. Naves autônomas cruzavam os céus, cidades flutuavam sobre os oceanos, e a inteligência artificial era onipresente. Mas em meio a essa complexidade futurista, a Valmont Corp permanecia um bastião da simplicidade e da humanidade, um farol de uma era passada, mas cujos princípios eram mais relevantes do que nunca. A filosofia do balde não era mais apenas uma disciplina, mas uma doutrina global estudada em todas as esferas, da engenharia quântica à psicologia social. O balde original, agora encapsulado em um campo de força transparente e exibido no centro de um museu da inovação em Valmont City, a cidade que cresceu ao redor da sede da empresa, atraía peregrinos de todas as partes do globo. Era um lembrete tangível de que as soluções mais profundas muitas vezes residiam naquilo que era mais básico, mais humano. Um dos bisnetos de Arthur e Helena, um jovem chamado Léo, era um brilhante arquiteto urbano, encarregado de um projeto monumental: revitalizar uma mega-cidade que havia se tornado um labirinto de complexidade e desumanização. Os algoritmos mais avançados falhavam em encontrar uma solução. As reuniões eram intermináveis, os dados esmagadores. Léo sentia-se perdido, sufocado pela própria grandiosidade do problema. Uma noite, exausto, ele visitou o antigo jardim de seus tataravós, que havia sido preservado como um santuário verde em meio à selva de concreto e luzes. Ele sentou-se no velho banco de madeira, o mesmo onde Arthur e Helena haviam compartilhado seus últimos momentos. A brisa da noite trazia o cheiro de terra e flores, um contraste bem-vindo ao ar sintético da cidade. Seus olhos pousaram em uma pequena placa de bronze, quase escondida sob a folhagem. Era uma citação, gravada com a caligrafia de Helena: "A maior bagunça não está fora, mas dentro, e a limpeza mais importante é a que fazemos no nosso próprio olhar." Léo fechou os olhos. De repente, a complexidade do projeto se desfez. Ele não precisava de mais dados, de mais algoritmos. Ele precisava de clareza. Ele precisava limpar a forma como ele via o problema. Não se tratava de reestruturar prédios, mas de reconectar pessoas. Não de otimizar fluxos, mas de restaurar a simplicidade da vida diária. No dia seguinte, Léo apresentou uma ideia radical. Em vez de mais tecnologia, propôs mais espaços vazios, mais parques, mais jardins, mais áreas de convivência simples. Menos telas, mais contato humano. Menos velocidade, mais tempo para a contemplação. A princípio, foi recebido com ceticismo. É muito simples. Não é escalável. Onde está a inovação? Mas Léo, com a convicção de seus ancestrais, defendeu sua visão. A inovação não é sempre adicionar. Às vezes, é subtrair, é limpar o excesso para revelar o essencial. Meus tataravós nos ensinaram que a verdadeira solução está em ver o que não é visto, em valorizar o que é simples. Aos poucos, a ideia de Léo ganhou força. O projeto foi implementado e a cidade começou a respirar novamente. As pessoas voltaram às ruas. Os vizinhos se reencontraram. A vida floresceu nos novos espaços verdes. A bagunça invisível da desumanização foi limpa pela simplicidade. Léo
Em uma entrevista para um documentário sobre a revitalização da cidade, foi questionado sobre a inspiração por trás de sua visão. Ele sorriu olhando para a câmera. Tudo começou com um balde, e com a coragem de um CEO que aprendeu a varrer, e com uma faxineira que ensinou o mundo a limpar. Eles me mostraram que a verdadeira arquitetura não é sobre construir edifícios, mas sobre construir vidas. E assim a história de Arthur e Helena, a faxineira e o CEO, não se tornou apenas uma lenda, mas um legado vivo, uma chama que continuava a iluminar o caminho para um futuro onde a simplicidade e a humanidade eram as maiores riquezas. Seus ensinamentos, como a brisa suave no jardim, continuariam a sussurrar através das gerações. Sempre há algo para limpar, e sempre há um jeito simples de fazer isso. Fim da história. Que jornada incrível, não é? Mesmo, desde o primeiro encontro inusitado no elevador, passando pela revolução da Valmont Corp, com a filosofia do balde, até o amor que floresceu entre Arthur e Helena, essa história nos mostrou o poder da simplicidade, da coragem e da conexão humana. Vimos como um balde e uma vassoura puderam transformar não apenas uma empresa, mas vidas e gerações. Se você se emocionou, se inspirou e se encantou com essa narrativa, não deixe de fazer parte da nossa comunidade. Deixe seu like neste vídeo para nos mostrar que você gostou. Comente abaixo qual foi o momento mais marcante para você ou o que essa história te ensinou. Sua opinião é muito importante. E, claro, compartilhe essa história com amigos e familiares para que mais pessoas possam ser tocadas por essa mensagem poderosa. Para não perder nenhuma de nossas próximas aventuras e se aprofundar em outras narrativas fascinantes, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações.